Hoje nós vamos falar de 3 liners, 3 equipamentos que nem todo mundo conhece, da City Summit, uma empresa australiana que tem mais de 20 anos no mercado, que desenvolve o X-Cup, que vocês já viram aqui, desenvolve o X-Series, que é o X-Plate, enfim, aqueles copos e pratos colapsáveis, e uma série de outros produtos para montanha, para caiaque, saco estanque, enfim, muita coisa que vocês vão ver ainda da City Summit aqui no blog, que vai aparecer depois, mas hoje nós vamos ver 3 liners da City Summit. O Coolmax Adaptor, tá? O Thermolite Reactor e o Reactor Extreme, tá? Quais são as características desses liners, quais são as funções desses liners e afinal de contas, para que serve um liner, Mário? O liner serve para o seguinte, para você colocar dentro do seu saco de dormir. Em alguns casos ele até substitui o seu saco de dormir. Num clima mais quente, alguma coisa assim, você pode tirar o saco de dormir da mochila e ir só com o liner, tá? O liner tem basicamente duas funções. Aquecer o seu saco de dormir, aumentar um pouco a temperatura dentro dele e fazer que você não suje o seu saco de dormir. Evitar que você suje o saco de dormir, o contato do seu corpo suje o saco de dormir, porque afinal de contas lavar um saco de dormir é muito mais complicado do que lavar um liner. Então vamos começar a falar do Coolmax Adaptor. Tá? O Coolmax é o seguinte, ele é um tecido, ele é uma fibra da Dupont, que a função dessa fibra é tirar a umidade do seu corpo e evaporar essa umidade, jogá-la para fora. Com esse processo de retirada da umidade e com a consequente evaporação, ele faz a termorregulação do seu corpo. Tá? Então, além de manter o corpo mais seco, ele dá uma aquecida no seu corpo também. É um liner que você pode usar numa situação onde você não precisa de um saco de dormir. Um acampamento na beira da praia, numa época de verão, alguma coisa mais quente. Claro que você não vai dormir aqui de roupa de praia, aqui dentro. Você vai dormir com uma calça, com uma camisa, vai ter um isolante térmico por baixo, mas enfim. O liner de repente vai dispensar o seu saco de dormir na mochila. Se você não quiser dispensar e você não quiser sujar o seu saco de dormir, essa é uma outra função do liner. Você pode, mesmo com o corpo mais sujo, se você está num lugar que não tem como tomar banho, você coloca o liner por dentro do saco de dormir e você mantém o seu saco de dormir limpo. Então cada liner desse que está aqui com a gente é feito de uma cor diferente, tá? Ele vem numa cor diferente. Todos eles vêm nessas bolsinhas, práticas de carregar, práticas de guardar, enfim. E cada um numa cor diferente. Esse aqui é o Coolmax, ele vem nesse tom azul. Não tem zíper, ele tem formato de saco múmia, igual os sacos de dormir. Mas ele não tem zíper, então você não entra nele pelo zíper. Você entra nele deslizando o saco de dormir por você. Não tem botão, não tem nada, o ajuste dele é por esse cordão que você ajusta em torno da cabeça. Se você estiver num lugar mais frio, por exemplo, você vai acampar na neve, fazer alguma coisa em alta montanha, e você precisa botar o seu saco de dormir, quer botar o liner por dentro, só que você quer fechar o liner também como você fecha o saco de dormir. Então com esse cordãozinho e com esse ajuste você fecha o saco de dormir ao redor do seu rosto. É bem fino, eu não sei se vocês vão conseguir ver, se dá pra ver a sombra minha aí atrás e tal, mas é bem fino mesmo. Assusta, eu vou ser bem sincero com vocês, assusta. Quando eu peguei isso aqui, eu falei assim, isso aqui não esquenta. Tudo bem que a função do Coolmax não é esquentar. A função dos Thermolite que estão aqui do lado, que a gente vai falar daqui a pouco, é que é aquecer. Mas isso aqui assusta. Eles aquecem, eles são extremamente confortáveis, extremamente leves, secam com facilidade, são fáceis de lavar e realmente eles fazem o que eles prometem. Isso é isso que assusta mais. Porque você não confia no equipamento fino desse aqui. Você não confia no tecido fino desse. A fibra desses dois tecidos, do Coolmax e do Thermolite, elas fazem o papel delas. Tá? Então realmente é um produto muito interessante. Na minha visão, principalmente para tirar o peso do saco de dormir dentro da mochila. Porque nem sempre você quer carregar tanto peso assim para um acampamento mais quente. Você vai acampar na praia, você não precisa carregar um saco de dormir maior. Então você acaba usando um liner. Tá? Então esse foi o Coolmax Adaptor. A principal função dele é manter o seu corpo seco. Em dias de mais calor, é um liner que a gente recomenda. 265 gramas de peso, extremamente leve, vem nessa bolsinha, super fácil de carregar. Esse displayzinho aqui é removível, isso aqui é só porque eles são novos, a gente não mexeu neles, a gente já testou, mas a gente não tirou deles ainda. Tá? Então esse é o Coolmax Adaptor. Agora, se a sua necessidade é aumentar a temperatura do seu saco de dormir em alguns graus a mais, você precisa de repente do Thermolite Reactor. Esse aqui, ele aumenta a temperatura do seu saco de dormir em até 8 graus. Tá? Ele é feito de Thermolite, uma fibra
que é oca e que armazena o ar dentro dela. Então esse armazenamento do ar faz com que esse ar sirva como camada de aquecimento. Ele mantém a temperatura dentro do liner, ele aquece mais dentro do liner e consequentemente ele aumenta também a temperatura do seu saco de dormir. Se você for fazer um acampamento na praia, mesma situação que eu falei antes do Coolmax, se você for fazer um acampamento na praia e quiser dispensar o seu saco de dormir, você pode dispensar o seu saco de dormir e usar o Thermolite como seu saco de dormir, sendo o liner como a função dele, né? Só como função de liner, enfim, mas sem o saco de dormir, tá? Vem nessa bolsinha, pesa 265 gramas, super leve. Uma vantagem interessante dele é que ele seca 20% mais rápido do que as outras fibras que fazem a mesma função de aquecimento e 50% mais rápido do que o algodão. Então por mais que você vá, eu vou levar um lençol, não é a mesma coisa do que levar um liner. Tá? A capacidade de aquecimento do liner, a capacidade de secar do liner, a velocidade com que ele seca é muito maior do que secaria um lençol comum de algodão, por exemplo. Tá? Ele vem nessa mesma bolsinha e ele tem a cor diferenciada. Ele é preto. Assim como o Coolmax, ele tem o mesmo ajuste. Tá? Feito com cordão. E o mesmo formato múmia. Nenhum deles tem zíper. Tá? Então esse aqui é o Thermolite. Um liner para aquecer o seu saco de dormir em até 8 graus. Ok, Mário, eu preciso de alguma coisa um pouco mais forte. 8 graus para mim é pouco, de repente, para aquecimento. Tá ok, então. Então você pega um Thermolite Reactor Extreme. Tá? Esse aqui aumenta até 14 ou 15 graus de temperatura dentro do seu saco de dormir. Eu testei esse aqui na Bocaina, na Serra da Bocaina. Todos foram testados lá, na verdade. Cada um por uma pessoa. Esse aqui fui eu que testei. Então eu posso falar porque é a minha opinião, enfim. Aproveitar que eu estou gravando o vídeo, vou falar. Depois as opiniões de outras pessoas vão estar no nosso relato lá no review. Então se vocês não acessarem, se estiverem só vendo o vídeo no YouTube, o relato vai estar lá embaixo na descrição do vídeo, vai ter o link do relato. Vocês clicam lá e vão ter a opinião das pessoas que testaram outros modelos de liner da City Summit na mesma ocasião, na mesma situação que a gente testou. Tá? Então esse Thermolite Reactor aqui, o Extreme, eu testei ele somente com um isolante térmico. Eu dormi de calça de tactel e blusa de dry fit, tá? Tava frio, não tava muito quente, era carnaval, foi carnaval desse ano, 2011. Tava chovendo bastante lá na Serra da Bocaina, todos os dias a gente pegou chuva, não pegamos sol praticamente em dia nenhum. E ele deu conta do recado numa boa. Eu fiquei sinceramente preocupado, eu falei assim, gente, isso aqui não vai aguentar. Isso aqui é muito fininho e tal, você desconfia do produto. Mas depois que eu usei, eu sinceramente já aboli meu saco de dormir nas trilhas mais quentes. Eu vou só de Thermolite e sem problema nenhum, tá? Ele pesa 399 gramas, é o liner mais pesado, tem 90 centímetros de largura por 210 de comprimento, como todos os outros são assim também. E é feito de Thermolite, aquela fibra oca, só que a porcentagem do Thermolite aqui, a quantidade dessa fibra nesse liner, ela é maior do que a quantidade dessa fibra no Thermolite Reactor só. Esse aqui, o Extreme, ele tem mais fibras de Thermolite do que o Reactor tem. Então por isso que ele consegue aquecer mais. E esse aqui, ele é laranjão, assim, meio avermelhado, né? Mesma coisa dos outros, mesmo ajuste. Tá? Leve e confortável como os outros são. E extremamente quente. Ele aquece bastante. Claro que você não vai conseguir dispensar o seu saco de dormir num lugar mais frio. Mas para fazer uma dupla com um saco de dormir mais leve, ou então para abandonar o saco de dormir no ambiente mais quente, é um liner fantástico. É uma coisa que vai poupar peso na sua mochila de uma forma maravilhosa. Então, esses três são os liners da City Summit, que nós revisamos na Serra da Bocaina. Todos os três foram aprovados. Tá? Então você tem aqui o Coolmax Adapter, uma situação mais amena, mais calor, onde você não precisa de tanto aquecimento. Você tem o Thermolite Reactor, onde você aquece até 8 graus de temperatura. E você tem o Thermolite Reactor Extreme, que você adiciona até 15 graus de temperatura no seu saco de dormir. Um produto que sinceramente é muito interessante para quem se aventura por aí e quer carregar um pouco menos de peso. Porque se a situação for um pouco mais quente, você pode dispensar o saco de dormir e levar só o liner. Ou então, se a situação for um pouco mais fria, você pode levar um saco de dormir mais leve e levar o liner para complementar ele. Você não precisa levar um saco de dormir tão pesado de repente como você levaria se fosse levar só o saco de dormir ao invés de levar saco e liner.
Então são 3 produtos da City Summit que a gente aprovou, que a gente gostou muito e que realmente o Trekking Brasil recomenda, sem sombra de dúvida, os liners da City Summit.